Sejam todos muito bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu quero apresentar uma estratégia muito legal que vai trabalhar com gaps de alta e de baixa. São alguns detalhes importantes que eu preciso que você preste atenção, porque essa é uma boa estratégia e para você ter ideia, hoje ela está dando essa operação aqui para a gente, olha só. A gente fez aqui uma saída parcial de 816 pontos e o nosso stop agora está no break-even. Então eu quero te ensinar esse padrão. Preste atenção, eu vou te mostrar exatamente quais são as regras e eu vou mostrar para você quais foram os resultados obtidos operando essa estratégia de uns tempos para cá. Tá entendendo como é que vai ser? Então preste muito atenção, porque tudo que a gente vai precisar para fazer essa estratégia é simplesmente definir qual vai ser a quantidade de pontos que a gente vai querer para poder operar um gap de alta ou de baixa. No caso aqui, eu fiz o seguinte, eu peguei esse indicador, que é o Day Trade Gap Indicator, né, que eu criei, e eu disse para ele que eu quero que ele me mostre um gap de alta quando esse gap for maior do que 1000 pontos. Ou seja, eu só vou considerar um gap de alta só quando esse gap for maior ou igual a 1000 pontos, entendeu? Isso para mim vai ser um gap de alta. E o gap de baixa, como é que vai ser? Eu só vou considerar um gap de baixa para mim operar ele quando esse gap de baixa for menor ou igual a 500 pontos, certo? Eu vou precisar que ele abra caindo 500 pontos. Tá entendendo como é que funciona? Então, quando houver um gap de alta, eu vou entrar na venda. Então, preste atenção. Se tiver um gap de alta, nós vamos operar vendidos, certo? E se tiver um gap de baixa, nós vamos operar comprados. Então preste atenção, entendeu? Então essas aqui foram as duas condições que eu considerei. E eu vou te explicar agora detalhadamente, aqui com base em algumas operações, para que você entenda essa estratégia, certo? Você pode perceber aqui também que eu tenho um indicador fenomenal. É importante que você sempre esteja de olho na média móvel de 9 do gráfico diário. Para você ter uma ideia da importância da média móvel do gráfico diário, veja só que por mais que a gente tenha entrado na venda, o preço começou a reagir exatamente nesse ponto aqui, que foi a média de 9 do gráfico diário. Então, escuta esse conselho que eu estou te dando. Escuta esse conselho. Você só precisa de duas telas. Uma tela com o gráfico que você está operando, se você for um day trader, né, lá nos 5 minutos, esses gráficos aí, e outra tela com o gráfico diário, onde você vai colocar a média de 9 ali, ou a de 20, as principais, que é importante que você entenda quais são esses exatos pontos de resistência, porque esses pontos ali você vai ter uma forte reação. Então, por exemplo, se você ficasse operando vendido contra essa barreira aqui, é muito difícil, tá? A chance de você ser estopado é muito grande. Então preste atenção, porque o que eu quero ensinar para vocês hoje é esse setup aqui que vai trabalhar com os gaps de alta, certo? Então veja só, por que é que nós entramos na venda nesse candle aqui? Eu quero que vocês prestem muito atenção, porque eu vou te ensinar o setup, tá? Você concorda comigo que a gente teve um gap de alta? Sim, né? Quando você pega do fechamento do dia anterior, nesse gráfico de 30 minutos do índice futuro, com a abertura de hoje, você teve aí um gap de 1.200 pontos, né? 1.210. Esse gap, para mim, vai ser um gap aonde eu vou poder operá-lo. Eu vou entrar na venda, porque eu entendi que eu vou ter espaço suficiente para conseguir entrar na venda. Tá me entendendo? Então, o que eu fiz? Eu marquei a mínima desse candle. E se essa mínima for perdida, eu vou entrar na venda, certo? E aí vamos ver aqui. Essa mínima foi perdida. O que eu fiz? Eu coloquei a minha posição de venda. Eu vou ter uma saída parcial e uma saída final. E agora é importante que você preste atenção. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar o tamanho desse candle anterior à nossa entrada. E eu vou projetar ele 2 vezes para cima. Tá? E vou colocar um stop aqui nesse ponto. Então veja só, o nosso stop da operação ficou sendo o nosso candle de entrada projetado 2 vezes para cima. E esse é um setup que eu acho muito interessante, tá? Esse setup do gap, porque ele tem tido boas estatísticas
de um tempo recente para cá, tá? Tem funcionado muito bem esse setup. Então o nosso stop vai ficar aqui, como você está vendo, e o nosso alvo, né, a nossa saída parcial, ela vai ser no 161, tá? Como você está vendo aqui, na projeção de Fibonacci, você vai ter que pegar aí essa ferramenta, você vai ter que projetar o seu candle anterior à sua entrada aqui no 161. E aí vai ser a sua saída parcial. Veja só, você vai realizar a sua saída parcial exatamente nesse 161 aqui, certo? E aí então a operação andou e você vê que a gente realizou exatamente aqui, tá? Que foi hoje. Essa operação que eu estou te mostrando, ela aconteceu hoje. E foi interessante a gente ter saído aqui porque a gente já estava em cima da barreira da média de 9, tá vendo? Então, na minha opinião, se esse alvo fosse um pouco mais embaixo, era melhor você subir e já sair aqui mesmo, para você não operar contra essa média, tá? Porque não é legal você operar contra as médias do gráfico diário. E aí essa saída parcial deu pra gente um resultado de 750 pontos, né? Pegando aqui de perto. E aí, a gente saiu só com metade da posição. O que a gente vai fazer com a outra metade? A gente vai colocar o nosso stop no break-even. E a gente vai deixar a operação andar, certo? A gente vai deixar o lucro correr. Se caso essa operação atingir o fechamento do dia anterior, tá? Que está aqui, aí sim eu vou fechar ela aqui, tá entendendo? Então a minha saída final, ela vai ocorrer no fechamento do dia anterior, certo? Então essa operação, ela está em aberto. Pode ser que a gente saia aqui no break-even ou aqui no fechamento do dia anterior, tá? Vamos aqui olhar mais uma operação para que fique claro e você entenda como que funciona esse setup, certo? Esse setup que eu já mostrei algumas vezes aí no canal, porque é um bom setup e que tem funcionado muito bem. Por exemplo, aqui a gente acabou operando contra, né? No caso o setup ele deu entrada contra a média de 9 do gráfico diário, só que deu certo, né? Olha que interessante. E aí, eu quero que você preste atenção nisso também. O gap que eu considerei aqui, para entrar na compra foi só um gap de 500 pontos. Por quê? Para entrar comprado, eu não preciso de um gap tão grande, tá? Porque as operações de compra, geralmente elas vão dar mais certo do que as operações de venda. Então, nesse caso aqui, eu só tive um gap de 500 pontos, né? No caso aqui, ó, foi 744. Foi maior do que 500 pontos. Então, eu tenho permissão para entrar na compra, tá? Então, olha só. Deixa eu colocar de novo para não confundir você. Primeiro, para operar vendido, eu vou precisar de um gap de alta que tem aí 1000 pontos, tá? 1000 pontos. E segundo, para operar comprado, eu vou precisar de um gap de baixa que tenha 500 pontos. Olha só, tá aí, tá vendo? Então essas são as minhas condições do setup. A partir do momento que a gente teve esse gap de baixa aqui, de acordo com os parâmetros que a gente definiu para o nosso indicador, tá? O Gap Indicator, eu vou colocar minha ordem de compra no rompimento da máxima. E se essa ordem for atingida, a gente já entra na operação. E eu vou aqui pegar o tamanho desse candle anterior, vou projetá-lo duas vezes para baixo e vou colocar o meu stop nesse ponto. Então veja só, nosso stop vai ficar aqui. E o meu alvo vai ser aqui no 161. Mas preste atenção no seguinte, eu quero que você preste muito atenção agora, porque é uma questão importante desse setup. Diz para mim aonde que está o fechamento do dia anterior. Tá aqui, não tá? Você está vendo aqui? Esse aqui é o fechamento do dia anterior. Se o fechamento do dia anterior estiver na frente da nossa saída parcial, a gente já vai ter que fechar toda a posição nessa linha. Porque o meu objetivo é o fechamento do dia anterior, certo? Então eu não posso ir além disso. Eu não tenho alvo para ir além do fechamento do dia anterior. Por isso que a operação ela foi completamente fechada quando ele atingiu aqui o fechamento do dia anterior,
certo? Então meu alvo acabou ficando mais curto, justamente por essa questão. Mas olha aí que legal, 626 pontos, tá vendo? Apesar de ter sido um alvo curto, né, em relação ao nosso stop, por conta do fechamento do dia anterior, mas ele deu uma pontuação legal pra gente, tá? E aí você pode ver que esse setup ele tem funcionado. Olha só, ele conseguiu sair aqui com uma saída parcial que deu 758 pontos, né, como você pode ver. E aí ele já sobe para o break-even e já fecha a operação aqui, depois que ele conseguiu fazer a saída parcial. Então ele tem funcionado muito bem. E esse setup ele tem uma taxa de acerto muito interessante, né? Olha só que legal. Isso aqui foi uma das operações erradas que ele fez, foram poucas. Mas olha essa outra aqui na venda, que legal, né? Vamos ver aqui, ó, ele fez uma saída parcial rápida, né? Já conseguiu garantir um lucro e já subiu para o break-even. Então é um setup interessante que eu considero muito legal de você prestar atenção, sempre também considerando o preço da média móvel do gráfico diário, né? Qual média? A média de 9, a média de 20, a de 200, as principais, aquela que está todo mundo olhando, certo? Essa daí que você vai ter que considerar, sempre olhando para as médias do gráfico diário. Não fique prestando atenção na média de 9 do 1 minuto, tá? Porque a média do gráfico diário, ela sim vai ter implicação sobre o preço e não a média do 1 minuto. Não importa se você está operando no 5 minutos, não importa se você está no 15, não importa se você está no 30, a média que manda é a média do gráfico diário. É importante que você entenda isso. E aí esse setup, ele vai ter essas estatísticas aqui que eu vou te mostrar agora. Operando esse setup da forma como eu te falei, exatamente seguindo aquele gap, né, de 1000 pontos ou de 500 pontos, sempre considerando as condições corretas para entrar na operação, fazendo o alvo da forma como eu te falei. Essa foi a nossa curva de capital desde o dia 1/4 de 2020 até 11/8 de 2020, que é hoje que eu estou gravando esse vídeo. Você percebeu que a gente está com uma operação em aberto aqui, né? Olha só. Essa operação já deu lucro para a gente. Se voltar, a gente sai na parcial. Então já está garantida aqui uma operação certa. E veja só, tá aí, ó, nossa curva de capital interessante quando você pega um setup para day trade no gráfico de 30 minutos. Então tá muito legal. E você consegue perceber que a gente teve uma taxa de acerto de 77%. Ou seja, é um setup que ele tem uma ótima taxa de acerto. É um fator de lucro interessante, 2,39, depois de 45 operações aqui no índice futuro. E um payoff de 0,68. Ele é um setup que você pode estar monitorando ele, sempre prestando atenção se você tem ali um gap de alta considerável ou um gap de baixa considerável, para você não estar entrando em qualquer gap, tá? Porque não é legal você ficar entrando só porque teve um gap pequeno, tá? É sempre bom você ter um gap grande ali, que isso daí vai te dar uma taxa de acerto maior, certo? Então esse é o setup que eu tinha para mostrar para vocês hoje, isso aqui no índice futuro, tá? Então é isso daí. Peço a você que curta esse vídeo, se inscreva no canal e eu vou deixar um breve recado aqui. Se você está buscando a consistência na Bolsa de Valores e está atrás de conteúdos sobre o mercado, eu te convido a conhecer o nosso site e ficar por dentro de todos os conteúdos que oferecemos para que você possa se tornar um trader vencedor. Além de treinamentos intensivos, também oferecemos materiais gratuitos para que você possa estudar, aprender novos setups, adquirir indicadores personalizados e muito mais. Basta acessar o site que está aí no link na descrição desse vídeo para que você possa encontrar tudo isso e até entrar em contato comigo lá no site. Então apenas clique no link que está aí na descrição. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.